E olha esse escândalo que surgiu agora, tá? A ministra que foi indicada pelo Lula para o STM, Superior Tribunal Militar, lembra? O Lula indicou um monte de mulher para o STM, né? Porque ele tinha direito a indicar as vagas, e como ele não quer botar mulher no STF, que é muito importante, botou um monte de mulher no STM, né? E tudo, lógico, partidária dele, esquerdista e coisa e tal, inclusive com a ideia de condenar, de tirar a patente do Bolsonaro, de, né, piorar a situação do Bolsonaro lá, enfim. Agora, a gente fica sabendo que uma das ministras que o Lula indicou ao STM, a senhora Verônica Sterman, ela recebeu dinheiro de uma empresa que o dono da empresa diz ser laranja. Diz que um cara ofereceu para ele R$ 5.000 para ele botar um nome na empresa, e daí ele criou a empresa com o nome dele por R$ 5.000, que ele trabalha fabricando pipa, vendendo pipa na feira, e é uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem dinheiro e coisa e tal, recebeu R$ 5.000 para abrir a empresa. Sabe quem mais que está ligado nessa empresa? Aquela Victor Trading, que foi sancionada pelo governo americano por ligação com o PCC e o careca do INSS. Ou seja, essa empresa parece que é a empresa do careca do INSS para fazer pagamentos escusos, para fazer pagamento de propina. Então, o careca do INSS, o nome da empresa é essa daqui, ó, é ACX-ITC Serviços de Tecnologia Limitada. Supostamente uma empresa lá em São Paulo, mas como a gente sabe, é claramente uma empresa que não é legítima. É uma fachada que o careca do INSS manda, né? Vamos entender esse caso aqui, porque a gente tem uma ligação direta do governo Lula com o PCC agora. Agora não tem mais intermediário nenhum. É o governo Lula ligado ao PCC. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de julho de 2026, às 4 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Oca, OQCV, Obobá, alguma coisa, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui ó, dono de firma que pagou R$ 700.000, não é pouco dinheiro não, cara, uma boa grana isso daqui, né? Dá para fazer um churrasco, né? A ministra do STF diz ser laranja, tá? Então aqui ó, no fim de 2024, o escritório de advocacia da ministra do STM, a Verônica Sterman, recebeu R$ 700.000 de uma empresa de serviços de tecnologia. Mas agora, em janeiro deste ano, o dono da empresa admitiu que a Polícia Civil de São Paulo ser um mero laranja. Em dificuldades financeiras, ele vendeu seus dados por R$ 5.000 para abertura do CNPJ. A firma em questão é a ACX ITC Serviços de Tecnologia. Ela aparece no relatório final da CPMI do INSS como parte de uma rede de lavagem de dinheiro usada pelo empresário, o careca do INSS, tá? Aqui, ó, formada por mais de 40 firmas relacionadas entre si, essa rede movimentou 39 bilhões, segundo a CPI. A mesma rede inclui a firma Victory Trading, que foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC. Então, repara, o que está se configurando aqui, né, é a ligação, lógico, de pessoas do Lula com o PCC, mas mais do que isso, é essa grande estrutura que faz o papel do Alberto Youssef na época da Lava Jato, né, que fica lavando dinheiro e mandando dinheiro e coisa e tal, e ocultando esse dinheiro de corrupção do pessoal. E atende tanto os corruptos do governo Lula quanto o pessoal do PCC. Aqui, ó, no papel, a CX tem capital social de R$ 100 milhões, e o dono é o paulistano Erickson de Azevedo, de 50 anos, morador do bairro Jaçanã, na zona norte de São Paulo. Eu não conheço esse bairro, não conheço essa região de São Paulo, mas dizem que é uma região de classe média baixa, né? Em 23 de janeiro desse ano, porém, Erickson de Azevedo disse em depoimento ao delegado Júlio Jesus, lá na segunda delegacia de investigações, que ele nunca foi dono da ACX ITC Serviços. Informa que, por volta do ano de 2021, forneceu seus dados lá no Jaçanã em um campo de futebol para abertura de empresa acima referida, e que, para isso, recebeu o valor de R$ 5.000, diz um trecho do depoimento. Erickson disse ainda não se lembrar de a quem repassou os dados. Eu tenho certeza que botar ele na cadeia ele lembra. Apenas se lembra de que fez a transação, foi feita no campo de futebol próximo da sua residência, e o fez porque passava por dificuldades financeiras, diz o documento. Azevedo pontuou também que recebia o valor de R$ 1.000 cada vez que precisava assinar algum documento. Os valores eram pagos em dinheiro vivo, disse ele ao delegado, ou seja, sempre que precisava de alguma alteração contratual, alguma coisa que envolvia... Ele certamente assinou alguma procuração para alguém gerenciar a empresa dele. Então,
isso era feito por outras pessoas. Ele era o dono, mas não mandava em nada. Mas eventualmente você precisa da assinatura do dono para alguma coisa, alguma alteração contratual e não sei o que lá. E daí eles pagavam ainda mais R$ 1.000 para ele, tá? No depoimento, Erickson relatou que não sabia quem eram os documentos que assinava, nem conhecia as pessoas que os levavam, pois eram sempre diferentes. Olha só, é um bando, é uma organização, é uma quadrilha. Né? Os pagamentos da ACX e TC ao escritório de Verona Sterman aparecem no relatório de inteligência financeira referente ao período entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025, portanto, antes da posse dela como ministra do STM. Ou seja, não estão dizendo que ela recebeu esse dinheiro como ministra do STM. Estão dizendo que ela recebeu esse dinheiro antes, né? Ou seja, quando ela era só amiga do Lula, era só ligada ao pessoal da esquerda, né? A advogada paulista de 41 anos, Verônica, foi nomeada para o cargo pelo presidente Lula em setembro do ano passado. Segundo o RIF, o pagamento da ACX e TC ao escritório dela foi feito em uma única parcela por meio de uma conta da empresa no Banco do Brasil e aberta em São Caetano do Sul. A coluna não conseguiu localizar processos em que Sterman tenha atuado a favor da ACX e TC ou de outras empresas do grupo, tá? Ela alega que foi pela elaboração de 3 pareceres que eles contrataram ela, tá? E o que é um parecer? Um parecer realmente pode não ser usado em nenhum processo, né? Mas é uma coisa estranha, porque é um preço muito caro para um parecer jurídico, tá? Um parecer jurídico é uma coisa estranha isso daí, tá? Quem que era a Verônica Sterman antes de ser indicada pelo Lula para o STM? Ela era advogada da Gleisi Hoffmann e do Paulo Bernardo em casos referentes à Operação Lava Jato. Também teve entre seus clientes o Geraldo Alckmin, olha que coisa, né? Ligado ao Alckmin e ao Lula. É lógico, é a mesma coisa, a gente sabe agora, né? Ela chegou a ser indicada para o cargo de desembargador, mas não passou, e no dia 8 de março de 2025 ela foi indicada por Lula para o cargo de ministra do STM, né? Sendo a segunda mulher indicada, também indicada pelo Lula nesse caso, e ela foi aprovada pelo Congresso, não sei o que lá, pelo Senado, tomou posse em setembro desse ano. Então, ou seja, ela já era ligada ao PT, já era ligada à esquerda quando recebeu essa graninha aí de R$ 700 mil dessa empresa que a gente sabe agora é laranja do INSS. E lembra, ela pode ter recebido isso para Gleisi Hoffmann, tá? Porque, como eu falo para vocês, a Gleisi Hoffmann é envolvida nesse negócio de roubar aposentado há muito tempo, né? Há muito tempo que esse pessoal, eles foram acusados na Lava Jato exatamente de já fazerem esse esquema de roubar aposentado lá atrás, né? E não foram presos na época, aí, ou seja, continuaram fazendo agora. Questionada pela coluna sobre o assunto, Sterman disse em janeiro desse ano que o pagamento diz respeito a 3 pareceres jurídicos elaborados por ela para temas criminais relacionados à atividade da empresa. Cara, 3 pareceres jurídicos, R$ 700 mil, é muito dinheiro para o parecer jurídico. Cara, e parecer jurídico é uma coisa que não é tão cara assim, não é um negócio tão absurdo assim. Enfim. A coluna procurou novamente a ministra por meio da assessoria de imprensa do STM, mas não houve resposta, o espaço segue aberto. Como mostrou a coluna, a ACX ITC também pagou R$ 595 mil ao escritório de advocacia do ex-ministro do STJ, o Nefi Cordeiro, tá? Então teve também esse cara que também recebeu uma grana aí dessa ACX. Ou seja, essa empresa era a empresa do careca do INSS, em que ele pegava o dinheiro roubado dos aposentados e pagava propina para as pessoas devidas. Talvez foi um pagamento para Gleisi Hoffmann antes, ou talvez essa mulher tenha alguma ligação nessa história toda aí, né? A ACX ITC teve o sigilo fiscal quebrado pela CPMI do INSS, por ser destinatária de recursos da ARPAR Participações em Empreendimentos controlados pelo Camilo, lá pelo careca do INSS, né? Ou seja, agora a gente sabe que é exatamente isso. É uma empresa fantasma que estava sendo usada para pagar propina para o careca do INSS, né? A firma tem fortes indícios de envolvimento com o tráfico de drogas. Olha que coisa, tá? O relatório final do inquérito foi encaminhado à Justiça e ao Ministério Público de São Paulo em 12 de maio, sobre a ACX ITC, né? E tem forte indícios de envolvimento com recursos oriundos do tráfico. Ela recebeu R$ 918 milhões e possível integrante de estrutura voltada à ocultação e disseminação de valores de origem ilícita, tá? As contas da firma eram movimentadas usando os mesmos dispositivos da Victory Trading, do Victor Shimada. Ah, então também tá ligado. E ela recebeu, a Victory Trading também recebeu isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Firma sancionada nos Estados Unidos, a Victory Trading, que é do Shimada, recebeu 514 milhões de reais da rede de lavagem do careca do INSS. É dessa empresa, da ACX ITC.
Aqui, ó, a rede Arpar é um grupo de mais de 40 empresas relacionadas entre si com indícios de serem de fachadas, usadas para lavagem de dinheiro. Segundo a CPMI do INSS, o nome vem de uma das firmas do grupo pertencente ao careca do INSS. No relatório final da CPMI, o Alfredo Gaspar aponta que a rede Arpar é descrita como uma estrutura de lavagem de capitais que movimentou 39 bilhões de reais e é responsável pelo branqueamento dos recursos desviados no esquema do INSS, né? Ou seja, a CPMI do INSS, que foi enterrada pelo governo às pressas, estava chegando nessa mesma turma aí do pessoal do Shimada e coisa e tal, né? E chegou nesse pessoal que deu dinheiro também para a mulher que trabalha hoje no STM, né? Eu vou te falar um negócio muito estranho essa história aqui, tá? Olha só, o tal do Erickson de Azevedo, que é dono dessa empresa, né? Mas que diz que trabalha fazendo pipa, né? Ele é dono, tá aqui a situação ativa dele, ele era dono de 3 outras empresas, tá? Mas já foram fechadas. 3 outras empresas que tinham no nome dele que já foram fechadas aqui, a FIT, Comércio de Alimentos, a GRX Bank Solution e a Hot Marmitas Comércio de Alimentos. A gente não sabe se isso daqui foi alguma coisa que ele... Né, você tá baixado as empresas. Se era coisa dele mesmo ou se também ele fez isso usando como base para lavagem de dinheiro, né? Qual que é o grau de envolvimento dele com isso, né? Então, ou seja, tem todo um indício de que a indicada ao Lula tem ligação com o PCC nessa história aqui, ou com essa empresa de lavagem de dinheiro que também atende ao PCC. Eu quero lembrar a vocês o caso, mais uma vez, do Alberto Youssef, é o grande medo do PT. Quando pegaram o Alberto Youssef, ele fazia um monte de sacanagem para um monte de gente. Eles pegaram o Alberto Youssef por corrupção pequena, por coisa pequena na Operação Lava Jato. Aí o Alberto Youssef fez a delação e mostrou que fazia também o pagamento para a Petrobras. O Alberto Youssef achou que com isso ia morrer o caso dele, porque, né, o pessoal não vai mexer com Lula, não vai mexer com o pessoal grande, que eu também faço negócio com o pessoal grande, né? Só que não, né, a Lava Jato foi em frente e realmente mostrou lá a corrupção toda ligada no governo Lula. Arrisca estar acontecendo a mesma coisa aqui, o tal do Shimada ser o mesmo problema aqui, ser o mesmo elo que une o crime organizado no Brasil, a lavagem de dinheiro de forma geral e a corrupção do governo Lula, que lógico voltou com toda a força aqui, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.